começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo nessa sexta-feira abençoadíssima aqui. E o nosso programa está sendo transmitido aí pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM, também pelas ondas do rádio, também pelo Instagram do pastor Luiz Rigonato. Você pode ir lá, @Luiz_Rigonato. E eu estou aguardando a sua pergunta, a sua interação. Na verdade, já tem muitas pessoas aqui interagindo com a gente, mas você também pode enviar a sua pergunta. Se ela não for respondida hoje, provavelmente ela o será nos próximos programas, tá bom? E acho que é só isso, né? Bom dia, pastor. Como o senhor está? Tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel. Graças a Deus eu estou muito bem. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É mais um momento de compartilhamento de vida da palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é mais penetrante que ela penetra, né? Ela, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. E ela é apta para discernir pensamentos e motivações do coração. Amém? Nós vamos compartilhar dessa palavra. E que em cada compartilhamento o Espírito derrame luz e alinhe as nossas motivações, as motivações do nosso coração com o coração de Deus. O Senhor gere um encargo útil para o propósito. Amém? Que a graça da sua palavra na nossa vida não seja vã, não seja inútil. Que ela promova em nós os efeitos da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não saia daí. Certamente tem muitas perguntas aqui que os irmãos estão fazendo e já fizeram e nós vamos responder. Fique conosco. Maravilha, pastor. E essa pergunta que a gente vai iniciar agora foi feita na semana passada. Não deu tempo da gente responder e nós vamos respondê-la agora. É a Cíntia, pastor. Ela diz aqui, ó: a maldade dos pais recai sobre os filhos? A minha mãe cometeu vários abortos e agora eu e a minha irmã não estamos conseguindo segurar filhos no nosso ventre. Então, Cíntia, a minha resposta é um não categórico. Infelizmente, você está acreditando que sim. E está se submetendo a essa condição, que você e sua irmã não conseguem segurar filhos no ventre porque a mãe cometeu abortos no passado. Não tem. Você está em Cristo, Cíntia. Você tem que ter a certeza e a fé que você está em Cristo. Por quê? Eu começo por Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Também, 2 Coríntios 5:21, que diz: ele que não cometeu pecado, ele que não cometeu abortos, né? E nem incentivou, nem estabeleceu leis abortivas, mas ele se fez aborto. Ele se fez a maldição de todos os abortos cometidos em nosso lugar, para que sobre aqueles que cometeram e creem nele, não recaia sobre eles a maldição desse pecado horrível, maldito. Mas se você está em Cristo, o pecado da sua mãe não recai sobre você. Não existe. Maldição hereditária existe apenas para aqueles que não estão em Cristo. Mas se você está em Cristo, aí eu levo você para a palavra de Deus escrita pelo profeta Jeremias, falando sobre Cristo. A Bíblia diz assim que quando Cristo viesse, não mais se diria o que está escrito em Jeremias capítulo 31, versículo 29, que diz: olha, naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Uva verde, quando você a mastiga, os dentes, eles ficam com aquela acidez. Eles ficam numa condição de embotamento. Mas o Senhor diz que em Cristo, o Senhor Jesus, no ato dele entregar o Espírito, ele clamou, ele declarou: eu tenho sede. A sede que nós temos, ele sofreu, a sede da qual nós fomos descedentados e supridos amplamente,
Jesus sofreu na cruz. E ele falou: eu tenho sede. Sabe o que eles colocaram na sua boca? Vinho avinagrado. Vinho vencido que vence e fica ácido, que muita acidez perdido. É o vinagre. Eles colocaram o vinagre na sua boca, em nosso lugar. E ele falou: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado toda a justiça divina. Está consumado toda punição, severidade, condenação dos abortos que sua mãe cometeu. 2 Coríntios 5,18 diz assim: a saber que Cristo, que Deus estava em Cristo, na morte na cruz, reconciliando consigo o mundo inteiro, Cíntia, e não imputando aos homens as suas transgressões. Então, a maldade dos pais não recai sobre os filhos mais. Por quê? Porque já recaiu sobre Cristo. Na cruz do Calvário, a ira de Deus veio sobre Jesus. Na cruz do Calvário, a maldição dos pecados de todos os homens, inclusive da sua mãe, já caiu sobre Cristo. A sua mãe é perdoada em Cristo, tá bom? E diz mais, Jeremias, capítulo 29, capítulo 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Quando? Quando Jesus viesse e morresse. Ele já veio e já morreu na cruz e já sofreu a condenação. Depois daqueles dias da cruz, da obra da cruz, diz o Senhor: na mente de vocês imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Olha que bênção. Mas não para por aí. E aí diz assim, o versículo 34: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, porque o meu espírito virá sobre vocês, habitará em vocês e ensinará todas essas verdades, desde o menor até o maior. Todos me conhecerão, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu espero que eu tenha te ajudado, Cíntia, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E estão canceladas todas as maldições. Eu profetizo agora e no final também eu vou orar por você e por sua irmã. E vocês vão gerar filhos, quantas vocês quiserem. E esses filhos florescerão dentro da casa de vocês. Será uma fonte de alegria, serão cheios do Espírito Santo. E Deus vai mostrar, Deus vai dar testemunho na vida prática de filhos cheios do Espírito, trazendo alegria para toda a sua família e dando a demonstração na vida prática que todas as maldições, todas as dívidas e pecados foram cancelados e condenados na cruz. E não passa mais para nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém, pastor. E a Ana Maria, ela quer saber aqui, se Deus me ama tanto, por que Ele permite tanto sofrimento em minha vida? Se Deus te ama tanto, né? Se você é uma filha amada. Essa é uma pergunta frequente, recorrente, né? Ana Maria. Lembre-se de uma coisa em primeiro lugar. Nós não estamos mais no jardim do Éden. O pecado, ele trouxe a queda, o caos, e o diabo semeou cardos e abrolhos. E ele semeou cardos e abrolhos no jardim do Éden, as sementes das doenças, sementes da morte. E, mas eu estou em Cristo. Então vejamos o que Cristo diz em João 16, versículo 33, exatamente a respeito daquilo que você está enfrentando, viu, Ana Maria? Jesus disse assim,
Eis que vem a hora, já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Preste bem atenção, Ana Maria. Eu digo essas palavras, Jesus dizendo, né? Vou dizer para vocês palavras para que traga ao coração de vocês esperança. O profeta Jeremias, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, ele fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor renovam a cada manhã, as suas misericórdias não têm fim, e elas são a causa, Ana Maria, de nós não sermos consumidos. Mas Jesus fala assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Até que o Senhor nos redima completamente na glorificação. A grande salvação de Deus é o nosso espírito foi regenerado, está sendo amadurecido, a nossa alma está sendo transformada e no futuro nosso corpo será glorificado. Enquanto isso não acontece, nós padecemos. Olha, mas você não é exclusiva que passa por tantos sofrimentos. Isso não é uma questão pontual e especial a seu respeito. Todos nós passamos. Se eu fosse ficar olhando só para as aflições, eu poderia dizer para você também: puxa vida, Ana Maria, eu sou o pastor Rigonato, sou o tira dúvida, mas eu tenho enfrentado tantas aflições, mas Deus me ama tanto, por que Ele me permite passar? Porque é uma condição geral de todos que estão em Cristo, que eles padecerão aflições. Mas eu tenho uma palavra de conforto. A palavra de Deus, ela tem conforto para a nossa vida. Quando a gente sabe da realidade, a gente encontra um conforto maior, porque às vezes nós ficamos pensando que o diabo, ele vem falar para você que tem uma cabeça de burro enterrada na sua vida. E por isso tantas coisas dão erradas. Isso é mentira do diabo, tá? Aí Paulo fala assim: porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, as promessas de vida abundante do reinar em vida, não pressupõem que seremos completamente isentos de aflições. O pressuposto é que as aflições do tempo presente não podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação e a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à corrupção, pois o diabo a sujeitou à corrupção. Agora, ele a sujeitou na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa liberdade de glória é para o futuro. Por enquanto, nós vivemos grandes tribulações. E eu repito, a tribulação na sua vida não é exclusividade para você. Porque sabemos, versículo 22 de Romanos 8. Você está clamando a Deus, né? Perguntando através de mim, por quê? Que apesar de Deus me amar tanto, se Ele me ama, né? Será que Ele me ama? Porque o que o diabo está semeando aí é uma dúvida se Ele te ama de fato. E está dizendo, se Ele te amasse de fato, você não estaria padecendo o que padece, o que sofre. É a mesma coisa que Ele falou para Eva. Não, é certo que vocês não vão morrer se vocês comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele está escondendo algo de bom. E aí o diabo fala para você, com fulano, com o seu vizinho, com o seu parente, com o seu colega de trabalho, Deus não age assim. Na vida deles, Ele não permite tantos sofrimentos. Mas a Bíblia diz, em Romanos 8, 22, que a própria criação, a um só tempo, geme e suporta angústias. E não só suporta angústia. E não somente ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito,
igualmente gememos e sofremos no nosso íntimo por causa dos sofrimentos aos quais nós somos submetidos, aguardando a manifestação de filhos, a redenção de nosso corpo. Nós somos filhos de Deus, mas a redenção, que é a completação da grande salvação de Deus pela glorificação, ainda é para o futuro. Mas tenha bom ânimo, Jesus venceu o mundo e nós venceremos. Tenha esperança. Nós não somos como os demais, que não temos esperança. Nós temos a santa expectativa que seremos libertos do cativeiro da corrupção, que às vezes expõe o nosso corpo a sofrimentos, viu, Ana Maria? Tenha bom ânimo em nome de Jesus. No final vou orar por você também. Maravilha, maravilha. A gente está no finalzinho aqui do nosso primeiro bloco. Minha língua está embolada. Desembolar é o frio aqui, pastor. E olha só, pode enviar para a gente aqui a sua pergunta para o nosso WhatsApp 99997-2005. Baixa o nosso aplicativo Rádio Vinha FM. Tem um link lá, contato, participação do ouvinte. Você cai diretamente aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Até daqui a pouquinho. Pastor Luiz Rigonato responde a sua pergunta com orientações bíblicas. Tira a dúvida. Ética e cidadania, com Cairo Salim. Olá, ouvinte. Você sabia que pode ser possível fazer que um carro desvie sozinho de obstáculos para evitar colisões? É o que uma montadora japonesa de carros quer fazer. Eles estão desenvolvendo um dispositivo de assistência ao condutor que utiliza informações precisas e em tempo real sobre o ambiente ao redor do carro, a fim de evitar acidentes e colisões. É uma proposta muito interessante que poderá trazer mais segurança aos motoristas. Segundo a empresa, inicialmente o sistema estará disponível em novos modelos específicos e deverá se instalar em praticamente todos os novos modelos até 2030. A tecnologia utiliza câmeras, radares e sensores de última geração para permitir que o carro desvie sozinho de obstáculos. Usando as informações recebidas, a inteligência artificial do carro terá condições de identificar o perigo e realizar as manobras necessárias para que os acidentes não aconteçam. Siga-me nas redes sociais no @CairoSalim e também no Instagram. Ética e cidadania, com Cairo Salim. Sarampo, cachumba, rubéola. Aqui não! A vacinação contra sarampo, cachumba e rubéola para crianças de 6 meses a menores de 5 anos continua em todos os postos de saúde. Até 3 de julho, vá ao posto de saúde mais próximo e deixe a vacina proteger você. Vacina? Sim! Goiás, livre do sarampo outra vez. Saiba mais em saude.gov.br. Governo de Goiás. A Alice preparou ofertas que parecem de mãe para filho. Tem oferta para a família toda. Seja seu estilo urbano ou aventureiro. Você pode escolher Yaris, Corolla GRS e Corolla Cross GRS. Todos com taxa zero e IPI reduzido para você sair de carro novo. O Corolla Cross XRE vem com taxa zero ou bônus de R$5.000 na avaliação do seu usado. Toyota é com a especialista. Toyota é com a Alice. Juntos salvamos vidas. PRM, loja especializada em ferramentas. Ferramentas manuais, elétricas, abrasivos, adesivos, EPIs, limpeza e suprimentos em geral. PRM, há mais de 16 anos escrevendo uma parceria de sucesso com você. As melhores marcas em equipamentos para sua obra e empresa estão aqui. Avenida C4 com Avenida C1 no Jardim América. Telefone 32 510393. WhatsApp 99188-2582. Instagram @PRM Ferragens. Quer
Quer trocar de carro, mas não tem o capital necessário? Precisando de uma entrada para comprar sua casa nova e não consegue? Ou precisa dar entrada no prédio da sua igreja, mas não tem capital disponível? Conheça hoje a Dinamos Consórcios. Cartas de crédito para você utilizar da maneira que precisar, com a melhor taxa do Brasil. Descubra como iniciar o seu projeto ligando no número 629-9255-0240. O seu projeto e sonho mais próximos do que nunca. 9255-0240. Dinamos Consórcios, uma representante autorizada Consórcio União. Quer almoçar a melhor comida tipo caseira? Venha para o Cabutiá Restaurante. Lá tem churrasco com as melhores carnes. E à noite, para o seu jantar, você ainda pode desfrutar de um delicioso rodízio de pizza. Avenida T9, no Jardim Planalto. Conheça também a unidade Cabutiá Restaurante no Carrefour Sudoeste. Reservas e eventos pelo WhatsApp 388-5066. Cabutiá Restaurante, para quem sabe distinguir o melhor. Tira a dúvida! Pastor Luiz Rigonato responde a sua pergunta com orientações bíblicas. Tira a dúvida! Estamos de volta com o programa Tira Dúvidas ao vivo, nosso segundo bloco aqui. E eu quero que você mande a sua pergunta para a gente. Aqui novamente o nosso WhatsApp é 999972005. Interaja com a gente também no nosso canal do YouTube. Lá você tem acesso a todos os conteúdos da Rádio Vinha, inclusive esse aqui, que é o programa Tira Dúvidas ao vivo, tá? E uma pergunta aqui é do Murilo, pastor. Ele quer saber o seguinte: o que é que o senhor acha sobre o Pablo Marçal se candidatar à presidência? O senhor vai votar nele, pastor? O voto é secreto, né? Mas assim, eu acho a candidatura dele como a de qualquer brasileiro que entra pelo trilho dos direitos que ele tem, né? Quem vai dizer a respeito que a opinião sobre a candidatura dele, pelo plano de governo que ele vai poder apresentar, pelas entrevistas e debates, se ele tiver o privilégio de ser entrevistado, né? Porque vai depender do índice de pesquisas para que ele entre nos debates dos primeiros colocados. Se ele conseguir índice, ele vai ter a oportunidade de apresentar plano de governo e, se Deus tiver isso para ele, quem sou eu para dizer que não? Mas Deus é que sabe, e é ele que sabe por que ele se candidatou. Eu não posso achar nada. Assim como qualquer pessoa que passa pela convenção do partido e o partido entra em consenso para colocar alguém, é porque eles veem alguma coisa de possível, né? Os propósitos e motivações de uma candidatura são diversos e a gente não sabe das coisas, como eu também não sei. O que a Bíblia diz sobre isso? Que é um direito legítimo que ele está exercendo. Se ele se submete às leis vigentes, então está tranquilo. Que o Senhor abençoe ele, que ele aprenda algo nisso. A gente não pode duvidar das coisas, né? Só o Senhor é Deus. Maravilha, então. E a Edilene quer saber se os dinossauros foram os primeiros animais da Terra. Como que é o nome dela? Edilene? Edilene. Não sei se foram os primeiros, mas conforme as escavações das camadas arqueológicas, sim, eles existiram. Mas a palavra dinossauro, assim, essa versão dinossauro, ela é muito recente. Ela não é dos tempos antigos. Eu estou dizendo a palavra que identifique esses animais com essa dimensão e grandeza. Se tem não há uma dúvida sobre a existência deles, né? Mas assim, se foram os primeiros, eu não sei. Mas foi num tempo primitivo da Terra. E assim, eu respondo conforme a Bíblia, né, Edilene? E na verdade a Bíblia, ela não é um manual de arqueologia, entenda isso. Mas ela ensina a respeito do propósito de Deus,
do destino do homem, o destino e propósito do homem. A igreja é o destino eterno de Satanás, e em suas páginas estão registradas, nas suas páginas nós encontramos as promessas preciosas de Deus para nós, que ensinam a vida e a piedade, fala sobre Deus e Cristo. Cristo é o assunto central da Bíblia. Amém? Agora, é claro que os animais existiram e que nunca foi a vontade de Deus a extinção de nenhuma espécie. Mas o homem, a cada dia, ele extermina uma espécie de animais. Isso é um processo irreversível. Até porque Apocalipse, eu acho que Apocalipse capítulo 11, lá diz assim que Deus vai julgar os que destroem a terra. É Apocalipse capítulo 10. Deus destruirá os que destroem a terra. Mas se foram os primeiros, eles foram criados no ato da criação. Então, quando Deus criou todas as coisas, eles foram criados. Eles estavam no conjunto de animais existentes quando Deus criou todas as coisas, ok? Isso podemos Adão ver. ainda deu nome para eles, né? E eles ainda foram nomeados por Adão. Foram nomeados, mas Adão certamente não colocou dinossauro, porque é uma versão muito relativamente recente, né? Desses animais gigantescos, né, digamos. Mas quando Deus criou todas as coisas, certamente eles estavam lá. Amém? E eram para estar aqui até hoje, no seu lugar, né? É porque os animais, eles ficam dentro do seu ambiente. Eles não atravessam as fronteiras do seu ambiente. Eles têm um respeito geográfico que eles estão sujeitos. Por que às vezes a gente vê um animal indo para o meio da cidade? É por causa da destruição do sistema, do ecossistema, do equilíbrio, do que é chamado até de próprio parasitismo, né? Falta alimento para eles lá no meio, no ambiente deles. Aí eles vêm procurar em outras regiões. Mas eles poderiam existir até o momento presente. E certamente seria uma grande diversão para as crianças. Mas infelizmente foram extintos. Pastor, já que a gente está falando de animais aqui, a Danizinha quer saber se nós vamos reencontrar com os nossos animaizinhos de estimação lá na glória, no céu. A Bíblia não fala nada a respeito. Como que é o nome dela? A Dani Gomes. Dani, não sei te responder de maneira afirmada, objetiva, clara, porque eu tenho que responder conforme a Bíblia. E se eu emitir a minha opinião, vão falar que eu falei que a Bíblia diz. Vão me fazer dar conta de onde a Bíblia disse. Mas a Bíblia não fala nada a respeito. O que a Bíblia diz é que no reino milenar, que ainda é um tempo do homem habitar na terra, que os animais estarão aqui, que o animal cevado, ele vai deitar com a ursa. A criança pequena vai guiar o leão e o filhote do leão. Isso é o que a Bíblia diz, mas na glória eterna, eu não sei te dizer, não há registros de coisas dessas categorias. Por conclusão, a gente fica imaginando que sim, mas por afirmação doutrinária, não há nada que a Bíblia fala a respeito. E quando a Bíblia não fala, é porque não é necessário ter falado. O importante é a Bíblia falar das promessas. Olha, deixa eu ler um texto para você. Não sobre os animais, tá? Mas sobre o que a palavra de Deus fala, que é necessário nós sabermos. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então isso é necessário, suficiente. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, isso é o que é necessário. Que saibamos a respeito daquilo que nos conduz ao conhecimento, das suas preciosas
e grandes promessas que nos conduzem à vida e à piedade. E essa para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes e muito grandes promessas, para que nos tornemos participantes da natureza divina. E o que é necessário? Nos livrar das paixões que há no mundo. Então, se você perdeu o seu animalzinho de estimação, eu lamento. O melhor conforto para isso é você adquirir um outro que substitua esse. Pois é, pastor, e o Jonathan quer saber a respeito assim, da credibilidade da palavra. A pergunta dele é a seguinte: a Bíblia pode ter sofrido alterações pelos homens? Olha, esse é um grande risco. A Bíblia que nós temos aqui, não, mas a própria Bíblia adverte, Cristo advertiu, falando, muitos virão em meu nome, dizendo que está pregando o meu nome ou sendo o próprio Cristo, e enganarão a muitos. Essa questão, como que é o nome da pessoa? É o Jonathan. Jonathan. Então, Jonathan, essa questão, aprenda isso e guarde-se dos perigos disso. Todas as heresias são decorrentes de interpretações sem a luz do Espírito, interpretações da palavra de Deus. As heresias nascem do entendimento errado, do embasamento bíblico, mas um embasamento distorcido, corrompido. Então, mostrando para você, a primeira coisa, já que eu mencionei 2 Pedro, eu menciono novamente. Eu tenho aqui o recurso, porque em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a seguir, a Bíblia diz assim que: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos bíblicos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. A Bíblia foi escrita para pessoas inteligentes, e para você entendê-la, você tem que ser ensinado pelo supremo professor, o Espírito Santo. E o ponto central, o assunto central é o próprio Cristo. Ok? Você vai entender aqui agora o que eu estou dizendo. E aí ele fala assim, nos ensinos de Paulo há algumas coisas que são difíceis de entender. Que os ignorantes e instáveis deturpam. Tá vendo, Jonathan? Os ignorantes e instáveis querem mudar a Bíblia. Então o risco dela ser distorcida é muito grande. Mas os ensinamentos são distorcidos à torta direita o tempo inteiro. A Bíblia que eu tenho aqui na minha mão, ela é legítima, é genuína. Algumas dificuldades de versões, mas homens de Deus a preservaram. O senhor está dizendo que as distorções acontecem na interpretação. A Bíblia, ela, não no documento quando começa em si. Uma interpretação, já está sob o risco de distorções e deturpação. Porque a Bíblia, ela é clara. Ela não é polêmica, mas as pessoas a polemizam. Ela não é difícil, mas as pessoas criam dificuldades. Por quê? Porque eles não querem se adequar à palavra, mas querem que a palavra se adeque a eles. Eles não querem se alinhar à palavra, mas querem alinhar a palavra aos seus próprios desejos carnais, mundanos e outras coisas mais. Porque os instáveis e ignorantes a deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, porém, amados, estáis prevenidos de antemão. Acautelai-vos, que não vos suceda que sejais arrastados pelo erro desses insubordinados e descaiais da vossa própria firmeza. Qual que é o antídoto para não decair? Ou descair? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
2 Pedro, capítulo 3, do 16 ao 18. Então, assim, as tentativas de deturpações são imensas, mas a palavra de Deus, no último capítulo dela, há uma advertência severa sobre aqueles que promovem alterações na Bíblia. Diz assim, e a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, a Bíblia, eu testifico, se alguém lhes fizer qualquer alteração, qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará as maldições escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Que o Senhor nos guarde do ensino enganoso. E num tempo de internet, que tem muitas informações, não fique procurando ou ouvindo qualquer ensinamento. Tem muita morte sendo semeada. Tem morte na panela, cuidado. Você pensa que é comida boa, mas está comendo comida estragada. Depois dá um trabalho para você se desintoxicar. Você já teve intoxicação alimentar? Eu já tive. Meu pai, são vários dias de recuperação. É muito difícil. E das coisas espirituais você pode se intoxicar. Então eu agradeço você, Jonathan, pela pergunta, porque é uma oportunidade para a gente compartilhar dessas advertências das quais o Senhor nos recomenda cautelarmos. É interessante a gente pensar no formato da Bíblia, né? Ele é um livro de histórias, não é um livro interpretativo das histórias, né? Imagine que a gente faça, por exemplo, uma pessoa que escreve comentário de João, ele vai dar uma interpretação daquilo que ele está lendo, mas a Bíblia não, ela é um registro de fatos, né? Que o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar a interpretar, né, pastor? Paulo escreveu para Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada e apta é boa para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja instruído para toda boa obra, para que ele seja edificado. E são essas palavras que nos fazem aptos para a salvação, né? Ela instrui para a salvação nossa e para todos, e salvação de todos aqueles que nos ouvem, quando nós ensinamos a Bíblia de maneira genuína, legítima. Porque Jesus veio falar do Evangelho da Graça. Mas não se prega muito o Evangelho da Graça por aí. Se prega uma graça mesclada de lei. Uma graça que você só tem direito de receber se você anda em linha com a lei. Então eles dão um poder que a lei não tem, que é um poder de salvar, de abençoar. O que salva é a graça. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim: por meio de um só e pelo erro de um reinou a morte. Se por meio de um e por meio de um só reinou a morte, por causa do erro que ele cometeu, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que vai acontecer com eles? Eles vão reinar em vida, a saber, por meio de um só, Jesus Cristo. Se a palavra que você ouve te conduz a Cristo, é palavra de Deus. Mas se de alguma forma ela acrescenta algo mais do que Cristo, é misturada, então está envenenada. Por isso que diz Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então olhe firmemente, tá? Não é porque você pode ser abalado na sua firmeza. Porque Romanos 12:1 também diz, portanto, também nós, visto que estamos e temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunha? São os homens relacionados no capítulo 11, os heróis da fé. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança e firmeza
a carreira que nos está proposta. É a carreira da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. Sempre diga, Cristo em nós é a esperança da glória. Guarde-se das deturpações e mudanças que as pessoas promovem com a palavra de Deus. Ai deles. E a Carmen quer saber, pastor, se é certo o pai obrigar o filho a ir para a igreja. E aí, é certo ou não é? A gente vai saber depois do nosso intervalo comercial. Participe aqui com a gente. Envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp 999972005. Siga também o pastor Luiz com Z Rigonato nas redes sociais. A resposta da sua pergunta pode estar lá também. Até daqui a pouquinho. Pastor Luiz Rigonato responde a sua pergunta com orientações bíblicas. Tira a dúvida. O sorriso andou meio escondido e sentimos muita falta dele. Mas agora você pode sorrir de novo. O Instituto de Odontologia Marcelo Cunha tem a experiência de mais de 20 anos aliada aos mais modernos tratamentos, com mais de 15 mil clientes satisfeitos. Tudo para o seu sorriso ficar mais bonito e saudável. Instituto de Odontologia Marcelo Cunha, Rua 17A, Setor Aeroporto. Agende sua consulta. 981980019. Responsável técnico Marcelo de Paula Cunha, CROGO 7178, CRO CN 736. Supermédica Distribuidora Hospitalar, localizada em Goiânia há mais de 7 anos, cuidando de todas as suas necessidades em equipamentos, medicamentos e produtos hospitalares. São mais de 14 mil itens em seu estoque, garantindo a sua entrega em até 48 horas dentro do estado de Goiás. Tudo para hospitais, clínicas, consultórios e a sua saúde. Seu lugar é na Supermédica Distribuidora. Ligue para o número 3928-8989. Estamos também no Instagram, @Supermédica Distribuidora. Ouvinte da BFM, quando bate aquela fome, onde você pensa em ir? Eu sempre penso no Cabutiá Restaurante. Lá tem pratos variados, a melhor comida tipo caseira e churrasco com as melhores carnes. Aí à noite tem rodízio de pizza. O Cabutiá Restaurante fica ali na Avenida T9, no Jardim Planalto, e a nova unidade no Carrefour Sudoeste. E se você quiser reservar o espaço para eventos, é só entrar em contato pelo WhatsApp 3088-5066. Cabutiá Restaurante, para quem sabe distinguir o melhor. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. Tenha acesso ao serviço de internet fibra ótica que mais cresce em Goiás. Somos a Canaã Telecom, a internet ideal para você, sua família e para a sua empresa. Entre em contato agora mesmo com nossa equipe pelo site www.canaantelecom.com.br ou ligue pra gente 062-3294-9346. Visite o nosso Instagram, @CanaãFibra. Canaã Telecom, a sua internet fibra óptica. Consulte disponibilidade para a sua região. Ateliê Conceito, idealizada por Beto Braga para atender com excelência sua obra, residência ou empresa. Com mais de 20 anos de experiência em esquadrias de alumínio, espelhos, películas e vidros em geral. Tudo para o acabamento do seu ambiente ficar do jeitinho que você sempre sonhou. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 98171-4187 ou pelo Instagram @conceito.ateliê. De 16 a 18 de junho de 2022, nas Videiras, Praça da Bíblia, Portal e Buriti. Conferência Internacional Vinha Kids 2022, Mulheres do Reino. Dar-te-ei as chaves do Reino dos Céus. Informações e inscrições pelo site vinhakids.com.br ou no número 3251-0505. Conferência Internacional Vinha Kids 2022, Mulheres do Reino. Como têm sido suas últimas noites de sono? Não está dormindo bem, né? Olha, você precisa do Melatonina Plus, um dos mais modernos indutores do sono do mercado natural. Tem uma noite de sono restauradora. Ligue agora na Natural Life e adquira já seu reparador de sono. 3157-1900. 3157-1900. Durma bem com Melatonina Plus da Natural Life. Tira a dúvida!
Pastor Luiz Rigonato responde a sua pergunta com orientações bíblicas. Tira a dúvida. Estamos de volta aqui ao programa Tira Dúvidas ao vivo, nosso terceiro bloco abençoado. Você pode participar aqui com a gente, ainda enviar sua pergunta. A gente está no último bloco, mas se não der tempo de responder hoje, geralmente não dá, mas a gente responde no próximo programa, tá? Então participe com a gente, baixe o nosso aplicativo Rádio Vinha FM, você terá acesso a este conteúdo aqui e a muitos outros. E a pergunta que ficou no ar aqui, né, no bloco anterior, é essa aqui, ó, é da Carmen, e ela quer saber, pastor, é certo o pai obrigar o filho a ir para a igreja? Eu responderia fazendo uma pergunta para você. É certo o pai obrigar o filho a ir para a escola para receber a educação acadêmica? Né? Nós tivemos até uma mudança na lei agora que foi autorizado o direito das homeschools. As aulas, né? Em casa, né? Nas aulas residências. Em casa. Eu não sei por que deram esse nome, né? Como diz o Alexandre Garcia. Que bom, hein? Autorizaram, né? Tava uma dificuldade, né? Para autorizar isso aqui. Há uma pressão muito grande, né? Que os professores que querem... Os professores estão lá para ensinar conhecimento das disciplinas, da grade curricular. Mas os professores querem doutrinar os filhos. Isso é uma grande bênção, um grande avanço para o Brasil. Entenda isso. Você acha que é certo forçar o seu filho a estudar? Então, muito mais forçá-lo a ir à igreja. Se você acha que a criança ela tem juízo para saber escolher, não tem essa história, não. E a palavra de Deus ela é categórica sobre isso. Como que deveria ser a postura dos pais quando eles entrassem na terra prometida por Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 6, diz assim, ouve Israel, capítulo 6, versículo 4, de Deuteronômio. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, né, os mandamentos, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, né? As palavras e os mandamentos que hoje eu ordeno a vocês e aos seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, todos os dias da sua vida. Para que vocês vão ensinar essas coisas? Para que os seus dias sejam dias que valham a pena viver e sejam dias prolongados. O que eles deveriam fazer? Ele falou assim, olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E como você vai ensinar aos seus filhos? Primeiro, vocês inculcarão aos seus filhos. E das palavras que eu ordeno e ensino para vocês, e sobre toda a educação para a vida, vocês ensinam assentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também você vai atar como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, coloca nos espelhos, coloca em todos os lugares. Deus está falando aqui da massificação do ensinamento nas palavras da vida. E Provérbios 22, versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará do caminho que ela foi ensinada. Então, se nós devemos forçar a ir para a escola, e é legítimo, ninguém discorda disso em toda a terra. Não tem nenhum país no mundo que exista uma lei que diga que é proibido os pais não levar os filhos para a escola.
E muito menos deve falar para a igreja. Para a igreja até que tem. Mas isso é uma obra do diabo, né? Então, assim, enquanto seus filhos viverem, não sejam vencidos no cansaço. Porque eles não querem. Mas eles não têm juízo e bom senso para escolher. Eles vão aprender o bom senso com a sua forçação, quer dizer, alimentação. Você tem que ensinar, educar o paladar do seu filho a comer coisa saudável. Se você ensina as guloseimas e não ensina ele o valor de outras coisas, então eles não vão aprender. Então, assim, se você força o seu filho a experimentar, fala, não, você vai comer pelo menos por algumas vezes, 10 vezes. Antes das 10 vezes, ele vai ser convencido que ele deve comer. Então, a igreja é um lugar que manifesta a vida, onde está a pregação da palavra de Cristo. Olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da pregação a respeito de Cristo. Na igreja, na reunião dos santos, na congregação dos santos, é o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Você não vai deixar o seu filho perder os tesouros do conhecimento da palavra de Deus que são ensinados. A criança tem que aprender a se comportar num ambiente, né, onde Deus é cultuado, onde Deus é honrado, onde Deus é glorificado. Se ela não vai por esses caminhos, como que ela vai aprender? Você acha que a vida vai ensiná-la? Não, a vida vai levá-la direto para o inferno. E quando você força a sua criança no caminho que ela tem que andar, ela aprende e nunca se desvia dele. Então, eu respondo e repito, Carmen, é certo os pais obrigarem os filhos a irem para a igreja. Maravilha, pode fazer isso em paz e alegria, que vai dar certo. O Espírito Santo vai convencê-los das coisas da vida de Deus. Pastor, eu me lembrei de uma situação da minha menina mais velha, a Amanda. A gente acordou num domingo de manhã e eu estava me aprontando para ir para a igreja e tal, e o Roberto não pôde ir, não me lembro do motivo. Eu me lembro que ela levantou e falou, por que eu vou se meu pai não vai? Eu disse para ela, porque eu estou mandando. Levanta e vamos. Levanta e anda. Levanta e anda e vamos lá. Pois é, a próxima pergunta aqui, pastor, é a da Isabela. Aliás, não, Patrícia que está perguntando aqui. Ela diz, segundo Gênesis 6:6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu mesmo, pastor, de ter feito o homem? Então, a gente sustenta a Bíblia, porque a Bíblia diz pela própria Bíblia. É uma lei de ouro da hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. E se está dizendo em Gênesis 6:6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Deus não pode se arrepender, porque Deus é imutável. Deus não é homem para que se arrependa, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a gente tem que entender o significado central desse contexto. Não é que Deus tenha arrependido, colocado a mão na cabeça e dito, que besteira que eu fiz. Eu criei o homem, agora ele só me dá problemas. Não, Deus, ele não existe erro em Deus. Não tem erro, nem sombra, nem arrependimento, nem sombra de variação. Deus é perfeito na sua justiça. Ele erigiu o trono e toma decisões sábias. Deus é fonte de sabedoria e de conhecimento. O que aconteceu com Deus Deus teve que mudar a rota. Deus se entristeceu. Deus pesou o coração pela deterioração do caráter e a perversão que veio sobre o coração do homem. Mas qual que é o testemunho e a prova que Deus não se arrependeu? É que Jesus morreu na cruz do Calvário a nosso favor, para salvar a humanidade inteira dos seus pecados. E o grande testemunho, eu sempre digo, de que Deus não se arrependeu, é que eu estou aqui respondendo você e você está aí me ouvindo. E que em 2023, provavelmente, a Terra vai chegar
a 8 bilhões de pessoas. Teria Deus se arrependido e ainda permitido a população mundial chegar a 8 bilhões de pessoas com o propósito de salvá-las dos seus pecados e dos seus maus caminhos? Então, querida Patrícia, Deus não se arrependeu. Pesou o coração, ele se entristeceu, porque ele não se arrepende, ele é imutável. E tudo que ele planejou é perfeito, e através da história corre um plano perfeito. Se o diabo tentou destruir o que Deus fez, Deus estabeleceu um plano de correção de rota perfeito. E Deus vai fazer infinitamente melhor do que o plano inicial, porque Deus é imensamente criativo e perfeito em sua sabedoria. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Amém? Que o Senhor Amém. Abençoe a cada um. Amém, pastor. Infelizmente o nosso tempo encerrou aqui. É um tempo muito bom que a gente aprende muito da palavra de Deus. A gente entra nessa aventura maravilhosa que é a palavra de Deus. E o pastor Luiz Rigonato vai ministrar sobre a sua vida. Não deixe de segui-lo nas redes sociais. @Luiz_Rigonato. Vamos orar? Amém, Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus pela sua palavra. A sua palavra, ela é rica, ela é viva e eficaz. Oh Deus, ela é viva e eficaz para lançar fora e remover pecados, erros do coração, dúvidas da alma e do espírito. Senhor, em nome de Jesus, oh Deus, a sua palavra torna, Senhor, a habitação e os teus tabernáculos amáveis. Oh Deus, e a nossa alma, o nosso espírito suspira e desfalece pela presença do Senhor. A palavra de Deus, o Senhor diz na sua palavra, no Salmo 84, versículo 10: um dia em tua casa vale mais do que 1000. Meu Deus, a sua palavra, ela nos leva, Senhor, para os caminhos da vida. Ela nos conduz aos passos verdejantes e às águas tranquilas. Ela nos leva para o Senhor. O assunto central da sua palavra é o Senhor mesmo. O Senhor e a sua palavra são a mesma coisa. Está escrito a respeito de ti, ó Jesus. O Senhor é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, o verbo é a palavra viva de Deus. A sua palavra estava no princípio, e pela sua palavra todas as coisas foram criadas. E agora, Pai, na fé dessa palavra, olhando para a grandeza do poder da sua palavra, eu oro, eu intercedo a favor daqueles que oram comigo agora. O Senhor conhece agora a necessidade de cada um, os que atravessam aflições. O Senhor é um alto refúgio para o aflito. O Senhor é um conforto e um bálsamo para o oprimido, o abatido, o ferido. O Senhor é cura para todos. Ao homem pertence a queda, mas a Deus pertence o levantar-se e o prevalecer inabalável de pé. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Renova em nós um espírito inabalável. Abençoe famílias, abençoe pai de famílias, donas de casas, abençoe empresários, empregados. Abençoe Goiânia, Goiás e o Brasil. Abençoe esse momento que o Brasil vive, nos faz prosperar, nos livra da miséria. Pai, abençoe este povo que é tão carente do Senhor, que eles encontrem a vida do Senhor, que eles encontrem o Senhor na sua palavra. O Senhor é a esperança, Cristo em nós é a esperança da glória. Em nome de Jesus. Oh Deus bendito, a vida está no Senhor. O Senhor é a luz dos homens. O Senhor é a luz que resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ti, porque o Senhor é poderoso. E o Senhor foi enviado da parte de Deus a favor de todos. E aqueles que me ouvem agora, se estão enfermos, são curados.
Se agora, Pai, eles clamam e intercedem por alguém, a intercessão vai alcançar aqueles que são alvos dessa intercessão. Nós oferecemos agora, no nome de Jesus, pelo seu poder, pelo seu sangue, pela sua unção que quebra todo jugo. Oferecemos agora que sejam, declarando que são quebrados todos os jugos do diabo. O Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. Nós declaramos destruídas as obras do diabo na vida de família. Senhor, restaura casamentos, desfaça a discórdia, Senhor, manifeste a harmonia, muda a história de cada pessoa. Oh Deus, essa sexta-feira é uma sexta-feira abençoada. Nós teremos nosso melhor final de semana até aqui na nossa história. Nós teremos um domingo poderoso, cheio da sua presença e da sua glória. Os cultos serão cheios da presença. Oh Deus, são quebrados as resistências e os impedimentos que atrapalham e bloqueiam as pessoas de se aproximarem de Deus. Gera a necessidade do Senhor, ó Pai. Gera fome, gera sede, para que eles venham às águas e bebam. Ó Deus, e aquele que beber, o Senhor vai criar neles um rio de água viva, fluindo para outros. Bendito Deus da graça, muda a história da nossa família, da nossa igreja, da nossa cidade, muda a história deste país, ó Pai. Constitua governantes segundo a sua vontade, abençoa aqueles que estão investidos de autoridade. Bendito Deus da vida e da graça, bendito Deus da palavra. A palavra do Senhor, Pai, ela é poderosa, ela quebra todo o jugo do diabo e as obras dele, Senhor, são desfeitas mediante a palavra do Senhor. O Senhor veio ao mundo para salvar o que se perdeu, Pai. Bendito Deus, todos quanto recebem o Senhor lhes dá o poder de serem feitos filhos legítimos, imagem e semelhança do Senhor. Desperta a fé para que creiam no Senhor. Em nome de Jesus nós cremos que a nossa oração é arma poderosa para destruir as obras do diabo. A nossa oração é arma poderosa, ó Deus, para declarar que a salvação dos nossos familiares, de toda a nossa casa, dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, ó Deus, a salvação deles foi comprada pelo sangue de Jesus derramado na cruz, pela cruz de Cristo. Oh, bendito Deus da vida, te invocamos nessa manhã abençoada e compartilhamos, ó Deus, da vida que é transmitida, Senhor, Deus, pelos canais dessa rádio, seja, ó Deus, pelos canais de rádio, pelas ondas de rádio, pela frequência de internet, de toda forma, para a glória do seu nome, alcança. Envia essas palavras, Pai, àqueles que serão alimentados, que o Senhor quer levar. A quem o Senhor quer alimentar, envia a tua palavra, o teu favor, ó Deus, e a vida do Senhor que é poderosa para transformar. Espírito Santo, que tudo abençoa, que a tudo transforma, que a tudo faz viver, vem sobre nós como uma onda impetuosa hoje. O Senhor que habita em nós, amplia, Pai, ó Deus, os limites da sua habitação em nosso coração e em nosso espírito, nos encha. Eu sei que depois desse programa, dessa oração, sim, Pai, depois desses momentos, nós somos mais cheios do Senhor. Enche-nos a cada momento da tua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.